aí, galera? Está começando o nosso podcast. O meu, o seu, o nosso programa de quarta-feira. E aí, galerinha, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um dia aqui com a gente. É um prazer ter vocês aqui. Já chega compartilhando aí, curtindo o vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aí pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, CEO. Boa noite. Oi? Hã? Boa noite, Deus abençoe vocês. Vamos para mais um pessoal. IMcast. Você sabe a origem desse negócio? Sabe? Sim, o grande eu sou. Amém. Amém. Vamos em frente. A Deus. Nossa série, hein, que tá muito boa essa série, igual eu falei mais cedo aqui. Tem gente que paga caro aí num curso de teologia para ter esse estudo bíblico aqui que você tá tendo de graça. Então, já deixa o seu joinha aí. Vamos ajudar a nos incentivar a fazer mais e mais e mais, viu? Amém. Compartilha. Vamos em frente. Vamos que vamos. E estamos no... Eu não queria dizer para não alarmar muito, mas é polêmico esse capítulo 5. Sempre é polêmico. Não, é sério. É sério, gente. Vocês... É sério. Olha aí, olha o conteúdo. Então, para começar, nós estamos em Apocalipse capítulo 5. Então já foi o 1, o 2, o 3, o 4 e agora o 5. Se você não acompanhou, se você não acompanhou, tem os vídeos salvos aí. Pega lá do primeiro que ainda dá tempo de você acompanhar. Mas o bom desse livro é que ele pode ser visto numa forma não cronológica, né? Tipo assim, um atrás do outro. Você pode assistir esse episódio aqui, que Deus vai te dar o entendimento, você vai voltar lá no outro, você vai ver as conexões. Então precisa ser, né? É tudo conectado, verdade. Isso aí. É verdade. E hoje, então, nós vamos falar sobre a visão do livro selado com sete selos e o cordeiro. E a do cordeiro. Uhum. Excelente. Uma pergunta. O livro, né? Ele tá selado ainda. Ali foi uma visão do que vai acontecer. Tá vendo? De novo, né? Você faz uma pergunta. Todo dia. Você faz uma pergunta que eu penso que talvez foi esquecimento, alguma coisa, né? Mas a palavra ainda se refere ao quê? Que vai ser aberto, né? No caso que ela quer dizer. Na pergunta dela. Ele está selado ainda? Ainda é a referência de quê nessa pergunta sua? De tempo. O que nós já falamos sobre o tempo? Que não tem tempo para Deus. Na realidade, isso é que é importante. Quando a gente abrir a nossa mente para isso, a gente vai entender que naquele momento, aí de novo tempo, João vê uma coisa que estava numa dimensão atemporal, fora da dimensão que ele vivia. Tanto prova disso que João já morreu. Sim. João é passado. Sim. E a mensagem está aqui agora e chega para nós como um livro, e nós vamos ver à medida que a gente for lendo, um livro que estava selado e que ninguém podia abrir. Nós vamos ter muita coisa, tem coisas importantes para a gente ver, como, por exemplo, o que de fato significa isso, qual a visão de João no contexto que ele tinha, porque ele recebeu uma coisa compreensível e ele transmitiu de acordo com a compreensão que ele tinha. Então isso está totalmente ligado ao contexto da época, no que diz respeito a um livro, que na realidade a palavra é um rolo, o rolo do livro, né? E os selos, os 7 selos no caso desse aí. Então, por questão de tempo, eu posso te responder nessa mesma dimensão, já que para não desculpa lá, mas nós estamos aqui agora são 8 horas da noite quase, e nós estamos no tempo. Responde então no tempo o que você acha aqui agora. Para mim, para muitas pessoas, o livro está seladinho. Totalmente selado. E aí é que eu vejo o princípio que está por trás de tudo isso. Para aqueles que estão no Senhor, que Senhor que eu estou me referindo, aquilo que nós falamos antes no capítulo 4, o poderio, aquele que se assenta no trono, aqueles que estão em Cristo, eles de ninguém são discernidos, mas discernem todas as coisas. Pode ser que o livro esteja totalmente aberto, os selos já tenham sido quebrados
você esteja vendo tudo que o livro Já tá mostrando. traz, Yeah. né? Mas é muito importante isso. Então vamos começar lendo aqui, ó. Então, Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todos selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Ponto. A gente vai seguir no... Aqui para começar, a gente tem uma... Como se diz? Uma base boa para a gente iniciar aqui, porque vocês se lembram que a grande conclusão que nós tiramos do capítulo anterior traz como um remédio para as nossas lutas, para as nossas aflições, a visão do trono. E aí, ele começa a dar detalhes aqui que ainda são muito impactantes. Eu vi na mão direita. Por que essa especificação? Por quê? O que significa a mão direita? Você vai ver que essa referência ocorre sempre. Força. Né? A destra é a mão direita, né? 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Enfim, eu te levanto, te tomo pela mão direita, né? A mão direita, que é a mão mais usada, ela traz um monte de significados com isso. Ou seja, é um livro que era carregado na mão do que é fiel, do que é correto, do que está conosco. E esse era na mão direita do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isso traz um significado para a gente que só se compreende quando você não olha para isso como um livro como esse, que tem capa e é assim encadernado. Nós estamos falando de um rolo. Então, quando você encontra um rolo que tinha escritas tanto na parte interna da parte de fora, quanto na parte externa, você pode estar falando de completude, ou seja, que lá naquele livro tudo estava escrito, ou seja, todos os fatos estavam relatados. Você pode estar considerando isso. Pode ser também até com base em fatos e estudos arqueológicos que usava-se o livro, o pergaminho, né, para se escrever algo, se dobrava e a reprodução daquilo como cópia de garantia fazia com que quando o selo fosse aberto, sabia-se de que a parte que estava principal era exatamente o que saiu da origem, porque existia quase que uma cópia do outro lado. Então tem essas variantes que podem ser consideradas, mas o ponto que mais salta aos olhos aqui é o fato de que esse livro era completo. Eu vi estudando, né, vendo as coisas, eu vi um relato do Rodrigo Silva de que nessa época só se usava 7 selos para quando era uma correspondência para uma pessoa que era herdeiro, entendeu? Testamentário. Então, quando era herdeiro, ele se usava 7 selos. Caso ao contrário, nenhum outro tipo de 7 selos negócio. É porque o selo, aí que está o ponto. O selo representa
a marca de alguém. Então, no caso, aí ele faz só uma correlação a isso, ele tem isso como revelação para ele, né? Pode ser, mas o testamento na época, ele era feito assim, inclusive até escravos estavam incluídos no próprio, podiam herdar coisas, né? Então, o selo significa que 7 testemunhas ouviram, essa é a vontade do falecido. Ou do que vai falecer, né? Mas eu vi também que era tipo 7 pra proteger o que tava lá no conteúdo. Pra proteger o conteúdo e de que... Aí dando importância, né? Tipo assim, todo mundo sabia que aquilo ali era tão importante. Não, mas aí ele tá pelos trazendo 7 selos. Ele tá trazendo o grau de importância. A importância é um testamento. Agora, o ponto aí é que... Os herdeiros. Mas aí tá. Essa visão é muito interessante e talvez desenvolve essa linha de raciocínio para explicar o que vem mais para frente, que é o fato de que o João olha para aquele negócio e ele vê que ninguém podia desatar aquilo, que ninguém tinha autoridade para desatar aquela história, né? E aí eu preciso descobrir o que está lá dentro. Para entender, eu preciso perceber o que está indicado que está lá dentro, para perceber que só alguém... Isso já é o primeiro indício para saber o que está lá. Né? Porque do lado de cá não tinha ninguém que era digno de abrir. Ou seja, ninguém que era digno de revelar o conteúdo. Se o conteúdo é a herança, né? Maravilha. Mas pode ser também que esse conteúdo seja toda a história. Toda a história. E aí entra a dimensão que eu falei agora mesmo com vocês, que é a temporal, onde tudo está registrado, está tudo claro. Tudo, absolutamente tudo que a gente fez, deixou de fazer, está lá registrado. Então, os 7 selos podem ser referência a 7 testemunhas de um testamento, para dar o grau de importância que vocês viram aí. O motivo é esse. Inclusive, fez que as pessoas descobrem evidências de selos do passado, porque os selos sobrevivem ao tempo. Já os pergaminhos e tudo mais, eles podem se consumir. Consome com incêndio, mas aquela referência do selo fica. Tem selos encontrados que mostram, que provam a existência histórica de pessoas. São relatados. Na Bíblia, então... Foi achado um selo do... Como é que chama? Nabucodonosor? Nabucodonosor. Tem Nabucodonosor, tem de Ciro, tem de... Mas uma coisa que é importante, que serve para hoje também. Hoje o selo, ele serve para você dizer que uma carta foi, de fato, paga. Né? Também, Lá, o selo era usado com esse intuito que vocês viram aí de proteção do conteúdo, porque a pessoa que recebia a carta, ela tinha a certeza de que aquela pessoa que escreveu botou o conteúdo lá e que ele não foi alterado. Quebrado, então ele não dava crédito para o que estava escrito. Se o selo não fosse da pessoa, ele não dava crédito para o que está escrito. Isso é uma lição para nós aqui, Com certeza. fora do normal, né? Está um livro selado que está na mão de quem? De Deus. Na mão de Deus. Então, você vai ver que esses selos depois são abertos, né? Sim. Aí que... Aí que a coisa vai pegando. Mas vamos em frente. Ou seja, chega uma hora que ele olha e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Né? Ninguém. É muito importante considerar o ninguém. Absolutamente niemand, como diz os holandeses. Não há pessoa que era digna de fazer isso. E aí o choro de João. Por isso que eu acho que algumas pessoas vão na linha que você falou aí agora, porque por que será que João chora? Tem uns que se reduzem o seguinte, olha, eu sou chamado para ver algo e agora eu não posso ver. Não estou enxergando. Pode ser, eu estou aflito, eu estou triste porque agora eu não posso ver.
Agora, pode ser também uma referência ao que a Bíblia, de uma certa forma, apresenta sempre. A carta aos Romanos apresenta sempre. O próprio Paulo diz de si mesmo: miserável homem que sou. João, ao ver aquilo, ele fala: poxa vida, não há ninguém que possa descortinar para as pessoas aquilo que elas precisam saber acerca delas. Não há uma proposta para eles, porque não existe proposta que não se enxerga. Não existe proposta que eu não tenho documento. E aí vai bater no desespero. Você imagina, e aí eu acho que o argumento da herança se fortifica nesse caso, porque é aquela história: eu quero saber qual a herança que eu tenho nesse ponto. A minha herança pode ser nula se não houver alguém autorizado para abri-la. Até hoje esse princípio existe. Por exemplo, se eu não pegar um testamento que tenha sido homologado por um notário, por um tabelião, ele não tem validade. É alguém que tem fé pública para dizer o que de fato aconteceu, o que de fato alguém disse ser a sua vontade, foi o que eu registrei e dou fé. É o que você vê no final dos documentos. Eu, por exemplo, eu sou de fé pública para dizer para as pessoas que elas podem assinar eletronicamente qualquer documento notarial no Brasil, cartorial, serviço de cartório no Brasil, por causa de uma estrutura que foi montada. Ela começa, é uma estrutura internacional até, só que cada país tem a sua e põe a sigla de acordo com a sua língua. Então, se você for olhar no inglês, a sigla é PKI, Public Key Infrastructure, ou seja, infraestrutura de chaves públicas. No Brasil é ICP, justamente do jeito que está, infraestrutura de chaves públicas. Como é que ela foi feita? Como é que ela foi estruturada para legitimar as coisas? O órgão principal, que é o Instituto de Tecnologia e Informação, o ITI, criou a estrutura, falou assim: é assim que vai funcionar. Eu acho que para mim poder identificar alguém, a estrutura tem que ser assim, 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 assado. Fez as regras. Arrumou alguém para fazer o processamento desses dados, para garantir que, por exemplo, quem acesse os dados seja alguém que faz parte da rede privada. Olha só o que está por trás da estrutura. VPN, que a gente fala, né? VPN, né? Virtual Private Network, que é a tradução. Só se acessa por isso quem se cadastra para fazer parte daquela rede privada, ou seja, não é qualquer um. Depois se credencia empresas para poder espalhar essa estrutura, são as autenticadoras. E depois, por fim, a figura principal, que é o agente de certificação, que é esse que tem fé pública. É o notário virtual, que eu vou olhar para você, você chega perto de mim e fala assim: tá bom, eu quero uma assinatura digital para que eu possa assinar um documento à distância. Eu falo: ótimo, me dá seu documento. Aí eu vejo, é você. Aí eu vou lá, pego uma câmera e vou tirar a sua biometria, que não existe igual no mundo. Não existe alguém com a composição biométrica facial da Carolina, nem da Letícia, nem do Paulo Henrique, nem do Marcos, em lugar nenhum do mundo. Assim como, mais popularmente conhecido, as digitais. Então, coleto as duas. Top. Pego aquele documento, eu olho e falo: ó, esse aqui é dessa pessoa mesmo. Ainda faço outros testes. Eu envio um código para o e-mail dessa pessoa. Significa que o e-mail dela, que ela vai comunicar associado com aquela assinatura, é ela que lida com esse e-mail. Depois um código para o telefone dessa pessoa. Então, depois que isso tudo está confirmado, então eu vou lá, eu tenho que apresentar a minha face, que está cadastrada lá como agente de fé pública. Pronto, fechou esse processo todo, aí a gente vai criptografa, guarda isso tudo de forma bem protegida, codificada, e passa a ser a assinatura daquela pessoa. Significa que qualquer coisa que ela assinar significa de fato que é ela. É ela que está ali. Então, quando a gente vê um negócio desse aqui, uma estrutura dessa,
você precisa ver que esse negócio tem origem. Tem origem. Todos esses povos, eles herdaram muitas estruturas. Por exemplo, o Império Romano foi sábio o suficiente para não derrubar coisas que eles viram que funcionavam muito bem. Os gregos, o Império, né? Os Alexandres, né? O Alexandre o Grande e os seus generais se espalharam, e depois vem o Império Romano. Ele não substitui aquelas coisas, ele aproveita tudo aquilo, lida com aquilo, com esses sistemas todos, né? Assim como aproveitaram coisas do Egito, os povos da Mesopotâmia. Sempre copiando, né? Na realidade, nem é copiando. Ele diz assim, eu vou manter. É o famoso não reinventar a roda. E isso aqui para ele estava muito claro. Porque se você vai observar aqui, olha, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, ele fala de dignidade. Ele diz, eu chorava muito. E ele diz o motivo, porque a gente fica procurando um monte de motivos, mas está aqui dizendo. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem sequer de olhar para ele. Olha as categorias que está aqui, olha. Abrir, ler e nem sequer olhar. São os níveis que a gente vê hoje. Claramente, quando ele começa a olhar, ele escutou Jesus falar isso. Ele escutou Jesus conversar com eles no dia a dia. Ele viu o que aconteceu com Pedro. Ele viu o que aconteceu com Judas. O desespero que bate nele, ele falou assim, olha, Deus me chamou para me mostrar que esse negócio não vai ter jeito. Eu calculo que possa ter sido o motivo do choro dele. Eu, por exemplo, me desesperaria diante de um negócio desse. Então ele disse, eu chorava muito. E aí vem uma diferença que é importante você considerar. Uma coisa é você chorar. E outra é você chorar muito. Ele está se referindo ao quê? A quantidade de tempo que ele ficou chorando? Não. A intensidade do choro dele. Cara, chorei demais. É o que ele está dizendo. Então, aí é que vem o grande ponto, que para mim é a maravilha disso aqui. E um dos anciãos me disse, não chores. Em outras palavras, isso aqui é um consolo. Esse não chores, não temas, essas palavras sempre vêm para a gente nas escrituras. Não chore. Não temas. Não temas é 365. Dependendo da tradução, pode ser 365 vezes. Inclusive, um para cada dia. Ele diz aí, ele põe fim no dilema de João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Isso aqui é uma apresentação clara de Jesus. Ele diz assim aqui, João, não chores. Jesus está na área. Por que é Jesus na área? É muito importante para a gente não passar aqui desapercebido, até para quem escuta a gente e que não está acostumado com essa linguagem, fala assim, eu não entendo esse pessoal, eles ficam falando isso, de vez em quando eles aparecem com as camisas o próprio dialeto, né? Com a cara de leão, né? Leão misturado com cordeiro, não sei o quê. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são analogias, né? São comparações feitas com a nossa capacidade de compreensão das coisas. O leão é essa figura forte, dominadora, considerada desde sempre o rei no meio da criação, né? O forte. E essa associação é apresentada, Judá é apresentado lá na profecia, lá em Gênesis, por exemplo, falando do leãozinho, que depois se torna o leão. Então, a figura associada do leão com a tribo de Judá, que é de onde vem o Messias, Jesus, para nós, para outros não, né?
está aqui bem claro, está se referindo ao Messias, né? Raiz de Davi. Não é uma mera referência a uma árvorezinha com raiz, né? Está se referindo a uma árvore genealógica que é duramente combatida por aqueles que não aceitaram Jesus como Messias. Inclusive, é um dos argumentos usados entre os judeus para não acreditar em Jesus como Messias, é esse. Dizendo, que eles não acreditam que ele é descendente de Davi. É mesmo porque ele diz assim, olha, ele não por exemplo, José. José não é o pai dele. É. E aí tem rabinos que em debates falam Não, tem veementes. pior, né? Porque também fala que o rei Davi teve os filhos, aí depois que o Salomão morre, que o irmão, tipo assim, que Deus amaldiçoa um dos irmãos, né? Um dos filhos de Davi, falando que ele não era, não ia herdar a descendência. Que aí termina aí a descendência de Davi. Amaldiçoou diz, né? um dos filhos, o último, eu acho. Era um estudo assim falando. Aí eu fiquei. Dá até pra você ficar meio um pouco perdida, mas aí você entende que quando fala da descendência de Davi é porque Deus, ele. Desde Abraão, ele escolhe mesmo, né? Ele tem ele direciona toda a história. Então. Pela descendência, né? Pela descendência. Então, acho que não é pelo o esperma ou de não sei, tipo. Não, Eles mas- falam que não é filho de José, né? Pelo gen. Pelo gen. Pelo gen. Pelo gen. Desculpa, É porque a irmã tem o gene meio, né? Aí ela não sabe O falar o gene. gene. O gene. Não é genético, vem da Gênesis, né? O ponto aqui principal é que é afirmável, perfeitamente afirmável pela genealogia apresentada no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Só que quando a pessoa confronta-se com a linha que vai dar naquilo que é justamente o contrário do que ele proclama, então ele diz, não, aí não dá. Não dá. Inclusive isso acontece na linha inversa também. Eu estou falando aqui de judeus que tentam quebrar essa genealogia com a afirmação de que José não era o pai, Sim. certo? Tudo bem, mas Maria também. Maria, Mas antigamente descendência vinha só pelo homem, não? exato. Mas dos judeus não é pela mulher? Não, aí que está o ponto. É. Aí que está o ponto. Porque Tá vendo? Não, a descendência é pelas mulheres, né? só que não faz diferença, por exemplo, quando você cita, você vê na genealogia, abre lá Mateus. Mateus, você vai ver, veja só o que está citado lá. Você vai veja lá, Né? Mateus capítulo 1. 1. Vê, vai falando aí. Se o Cornélio tivesse aqui agora, ele ia falar, não, deixa comigo. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Olha aí, Abraão. olha aí. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Judá gerou Tamar e Pérez. E a Zera, Pérez gerou Esrom. Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab, Nasson. Uhum. Nasson a Salmão. Salmão gerou Raabe, Opa, a primeira mulher que apareceu. que é a Raabe mesmo, né? Isso A Boaz. Ah, tá. A Boaz. Este de Ruth gerou Obed e Obed Jessé. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão, da qual foram mulheres de Mulher de Urias. de Urias. Opa. Salomão gerou a Robaão. Da qual Roboão. foi mulher de Urias. Quem foi mulher de Urias? Salomão? Não, a mulher de Urias. Quem foi? Urias foi. Ah, Quem foi? foi? Betseba. Ah, é? Não foi ela? Não foi, É que o cara matou matou. o marido dela. Cita Foi pra guerra. sem falar o nome. Gerou de quem? Da qual foi. Ou seja, a tendência natural hoje, sabe qual que é? É tentar apresentar uma genealogia toda limpinha, só de gente que não fez nada de errado, para poder dizer que quem veio depois é que fez tudo certo por causa disso.
Então não vamos sentar o porrete no quem faz uma coisa numa direção e a gente faz na outra contrária. Quem foi Raabe? Olha, procura a referência de quem foi Raabe. A mulher, ela tinha uma vida voltada ao baixo meretrício. Prostituta. Exatamente. Entendeu? Ela estava no lugar da primeira conquista, da primeira batalha, da primeira vista, da primeira missão da promessa. Ela se torna ali uma referência para proteger aqueles espias, escondê-los. Não, aqui já mostra que Deus, ele não te escolhe pelo que você é, né? Tipo assim, você... Porque ninguém é bom, né? Mas tá vendo? Mas aí como é que fica... ele te conserta, né? Vamos dizer assim. Isso é muito interessante para quem fica tentando justificar, diminuir as pessoas, porque... é colocado até próprio dentro da igreja, né? Porque tem que ser santo, que não pode isso, não pode aquilo. Tipo assim, a pessoa fica te pondo contra a parede e aqui te mostra que é por ele. Não é por mim, certamente. não é pela Letícia. Até mesmo The Chose, a gente tava assistindo agora. Olha quem que era. Um pescador, bruto, ignorante. Um cobrador de impostos. Mateus. Só gente... Mas também serve de outra referência. Para aqueles também que acham, dizendo, não, eu sou assim mesmo. Também. Não, aí também mas já é porque outro lado da todos moeda. aqui já é a dureza do coração. Tem uma vida transformada, né? Porque não continua na mesmice de sempre. Realmente. No pecado. Depois da vírgula da raiz de Davi, ele diz assim: que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Agora vai ser o seu. Aqui denota que provavelmente a ação de vitória aqui narrada, aí nós podemos deferir, dizer abertamente que venceu o quê? Venceu a morte. O objetivo disso era para abrir o livro que estava selado. E aí diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Nós já falamos disso na semana passada, né? Sobre esses seres viventes. Eu particularmente tenho a minha visão sobre isso, tenho as suas referências, algumas coincidências relacionadas ao número 4, por exemplo, anjos, arcanjos, serafins e querubins. Eu vi também hoje uma referência que cada animal desse é de se observar, representa um país, né? Tem alguns animais igual, não sei se é a águia, que é tipo o Egito, que você encontra eles referências ao Egito, outras ao Irã, outras as tribos que viviam ali. As 12 tribos, você fala? Não as 12, mas os países que ficavam ali em volta de Israel, Não, mas eu acho que isso aí é viagem, porque isso aqui é uma visão celestial. Uhum. Inclusive tem lá a sustentação do trono, esses seres, eles tinham essa função. Então nós estamos falando aqui de uma estrutura celestial, para mim angelical, que reflete atributos de Deus. Uhum. Ou seja, são aqueles que permaneceram fiéis, sendo Deus, misturando com a essência de Deus. Então nós já falamos sobre isso. Depois, e entre os anciãos, ou seja, que anciãos eram esses? Os 12 e os 12. 24 anciãos. Um cordeiro, como havendo sido morto. Não é um cordeiro. É um cordeiro morto. E tinha 7 chifres. Né? Ou seja, essa questão do chifre fala de poder. Poder pleno e absoluto. 7 chifres. Alguém que exercia o poder absoluto. Tá? E 7 olhos. Alguém que tem a visão completa de todas as coisas. Eu posso viajar, falar um montão de coisa, mas aqui está claro o símbolo, a simbologia. O 7 traz a plenitude disso, a perfeição disso. E o órgão citado
fala daquilo que ele significa. Tá? E aí fala que esses olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ou seja, a visão de Deus contempla toda a terra. É enviada à terra o campo de visão de Deus. Quando nós somos enxergados pelo soberano, nós estamos cobertos por ele. É como se, eu vou usar um ditado aqui antigo, né? Que ele é muito verdadeiro. Eu acho, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Você acha verdadeiro? Eu acho muito verdadeiro. É. Aí eu tenho explicação para um monte de coisa. Por que eu tenho pessoas que já não têm mais ânimo, por exemplo, de congregar? E o processo é quase que irreversível na vida da pessoa, porque ele não vê. Ele não vê o que Deus faz, por exemplo, como que fez aqui no sábado passado. Ele não participa. Nossa. Quem não assistiu, gente, assiste. Tá aí no nosso canal do YouTube. Foi. Quem não viu, quem não participou. Não, mas aí ele fechou os olhos para Deus mesmo, né? Porque quando você fala que ele não vê o que acontece na igreja, porque a Bíblia toda fala que a gente tem que estar sempre unidos, estar sempre um fortificando o outro, um ajudando o outro, um sendo Tem que estar no braseiro, né? Que se não outro. tiver no braseiro, apaga. Então, tá vendo? Exatamente. Isso, eu estou citando isso para dizer que Deus, quando nos contempla, os olhos do Senhor estão postos. A Escritura é clara, tá vendo? Todas as vezes que você buscar referência bíblica, somente o Apocalipse. O que mais me fascinou no livro do Apocalipse, já falei que foi o livro que eu mais me debrucei no começo da minha caminhada, ao contrário do que mandavam, dizendo para mim, não vai ler o Evangelho. Eu li o Evangelho de João, então, várias vezes, aquele negócio, ia, voltava. Mas quando eu comecei a entrar no Apocalipse, ele me fazia o seguinte, eu não conseguia ficar lá. Porque eu já tinha lido algumas coisas, e aí quando eu olhava, eu falava, peraí, mas isso está dito lá. Mas isso está dito lá. Então ele me fazia ir buscar. Foi lá que eu aprendi muito a lidar com as referências bíblicas, que se são sérias, descomprometidas de interpretação, te levam para textos. Inclusive tem uma outra coisa que existe, que é não só a referência bíblica, porque ela denota que, olha, esse texto tem a ver com esse, mas tinha também a chave bíblica que eu passei a usar. Chave bíblica é o seguinte, esta palavra você vai encontrar aqui, mesmo que não tenha o mesmo sentido, você vai encontrar. E eu fazia questão de procurar também nas chaves. Porque o que ela me ajudava? A descobrir por mim mesmo a referência. Isso me exercitou na chamada exegese bíblica, que para mim foi chocante quando eu cheguei numa aula de hermenêutica, por exemplo, que é a arte de interpretar as escrituras, e o professor falou, está aqui o princípio fundamental da hermenêutica. Um verso da Bíblia concorda com toda a Bíblia e toda a Bíblia concorda com um verso. Cara, você falar isso hoje, no contexto que tem, onde as pessoas estão relativizando as coisas bíblicas por causa de culturas e até de mudanças culturais, tem argumentos muito fortes. Irmãos, isso aqui foi daquela época, isso, mas aquilo outro, cara, a totalidade, por isso que eu acho que se ignora muito os significados da Bíblia. Por isso é que ele fez questão de fazer assim, olha, eu vou falar com esses caras sobre 7 olhos. Eu vou falar aqui sobre 7 chifres. Eu vou colocar tudo na dimensão da perfeição completa das coisas, da plenitude das coisas. Então, quando eu falo da Bíblia, eu estou falando dessa completude dela, ela toda como ela é. Porque se eu ficar buscando contradições, eu estou fazendo uma análise literária. E sempre vai ter, né? Um vai ter uma contradição de uma coisa, outro de outra. Então, mas eu pergunto, a Bíblia, para mim, é o único livro que não tem como fazer aplicações de análise meramente literárias. Pode fazer. Vou fazer aqui, ó. Por exemplo, nessa análise, né, dizia,
o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem. E o Evangelho de João apresenta Jesus como o Salvador. Ótimo, maravilha. E aí tenta associar isso até a esses 4 seres viventes, que seriam simplesmente o caráter. E fica... Ótimo, são análises literárias, históricas, contextuais, maravilha. Mas eu creio e vivenciei isso no começo e vivencio até hoje. A Escritura, para mim, ela tem uma chave única de interpretação, e essa chave está sendo apresentada aqui para João. Chama-se Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu e vai abrir o livro e desatar os selos. Eita. Olhei que eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre eles o ancião cordeiro como que havendo sido morto. 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio, olha aí, e ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meu Deus. É forte. Da mão direita de Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais. Desculpa, eu estou sendo interrompido aqui. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, criaturas viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um harpas nas suas mãos. Aí fala de um período de louvor e adoração. Amém? Quer que eu leia? Pode ir. Ah, tá. Faz o corte para você aí, que eu acho que eu tenho uma... Tá. E enquanto tomou o livro... Não, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abri-los os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, e constituíste reino e sacerdote. Essa parte é muito... Porque as pessoas ficam achando que alguns são escolhidos, mas aqui é bem claro, né? Olha, toda tribo, língua, povo e nação. É todo mundo, gente. Todo mundo. E reinarão sobre toda a terra. Ou seja, nós vamos reinar. Com certeza. Vai ser show. Vai ser show. Eu tive uma interrupçãozinha rápida aqui. Mas... A gente tava falando aqui do finalzinho aqui, né? Que dizem, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda... Procedem. Você falou precedem. Procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. E reinarão sobre toda a terra. Sobre a terra. Amém. Verso? Esse foi o 10. 10. Amém. Só que tem uns detalhes aí que não pode passar batido. Espírito. Serve para nós hoje, hein? E havendo tomado o livro os 4 animais, né, os seres viventes, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Só para vocês ver que essa história de ficar chamando os outros para orar e tudo mais é fazer com que, e o símbolo usado naquela época era assim, o incenso não se apagava no templo. Por isso o texto que nós memorizamos, orai sem cessar, tem esse sentido, ele nunca se apaga. Até vocês citaram um tempo aí, tem um lugar aí com uma fogueira aí que nunca apaga.
A gente tava vendo. É na série da Netflix lá sobre religiões. Tem um lugar lá onde tem uma chama lá que Fica acesa toda a vida. fica acesa e. Mas isso é coisa da Igreja Católica. Não, mas Quer dizer isso, né? Às vezes. Inclusive é uma simbologia muito forte. Inclusive, tem pessoas que gostam muito de confrontar os métodos de simbologia que algumas pessoas maximizaram a ponto de dizer que isso vai virar tudo símbolo, né? Ou criar símbolos materiais para poder simbolizar o que está no céu. Não fareis imagem nenhuma aqui para representar o que está no céu. No entanto, o Senhor mostra desde o princípio que existiam propostas de Deus para que alguns objetos fossem vistos, para que as pessoas lembrassem de formato. A própria ceia foi instituída assim, a arca, os querubins da arca, tudo estava ali como imagens que traziam lembrança. Então, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Ou seja, quando eles falam aqui que eles pegam esses instrumentos, monta-se o cenário de louvor e adoração, né? E aí, louvor e adoração sempre tem que ser acompanhado disso. Eu não acredito no louvor e adoração que não seja fruto de oração. Verdade. Não acredito. Por isso é que a gente vê tanto escândalo nessa área. O verdadeiro, né? Tanta falta de inspiração nessa área. Você vê cada canção que começa e termina e não fala nada. Isso é muito triste. E aqui você vê o louvor no céu se rompendo. Um cântico novo. Que cântico novo é esse? Tem uma canção antiga que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua majestade, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha que coisa. Bíblia pura. Aí, ó. Essa? É a mesma letra. Aí, ó. Aumenta o som, Paulinho. As suas maravilhas, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Ó, o povão. Bonito, antigo? Tá vendo? Então, você vai observar que aqui nós temos a proposta: cantai um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e comprastes para Deus com teu sangue homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma bomba. Porque o exclusivismo, só este povo. Geralzão. Abriu mesmo a porta. Ou seja, é assegurada pela morte de Jesus a salvação de toda a terra. Depois ele diz aqui: para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Eita, aí piorou a situação. Eles reinarão sobre a terra. Aqui é uma referência ao tempo que a gente vê nas escrituras, fala sobre o milênio do reinado de Jesus e os seus. Esse povo comprado foi feito
rei e foi feito sacerdote. Qual é a função? Quais essas duas funções aqui? Inclusive, na pessoa de Jesus, nós encontramos essa característica. Inclusive, na pessoa de Davi, que é chamada a raiz de Davi, você encontra essas 3 características, mas principalmente essas duas. Você vai falar assim, mas como? Davi foi aquele rei que também teve uma postura sacerdotal. Ele ia à frente da arca. Vê-se um episódio em que ele estava dançando e se alegrando pela presença de Deus, né? Então ele era rei, ele era profeta e ele era sacerdote. E aqui está falando algo que a gente precisa considerar, que Deus nos fez assim na pessoa de Jesus. Eu posso ser rei se eu estiver no rei. Eu posso ser sacerdote se eu estiver no sacerdote. Do contrário, não é possível. Depois, e eles reinarão sobre a terra. A única maneira que eu tenho de reinar nessa terra é nele. E aí eu vou falar de um reinado atual agora. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não é coisa para depois da morte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí que vem a parte. E eu olhei, quem tá falando? Joãozinho. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos animais, ou seja, dos seres viventes, e dos anciãos, e era o número de milhões e milhares de milhares. Depois nós vamos falar dos 144 mil na outra ocasião, né? Mas aqui está falando de milhões e milhões e milhares de milhares. Que não dá para se contar. Que diziam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Eita! É forte, Daí que os irmãos tiram os hinos e depois diz que é direitos autorais. Me ajuda. E a gente Forte. lendo aqui, não sei, na minha cabeça, assim, vem tipo como um coral mesmo, que esse milhares e milhares, igual aqueles coral que canta bonito, assim, todo mundo junto. Irmãos, dá até uma pressão, assim, na gente. Da onde que você acha que sai o meu sonho na De vida, coral, né? da vida da comunidade? É o sonho dele mesmo, Não, você quer ver galera. uma coisa? Outro dia me mandaram vê se você acha aí, você é um rápido nisso aí, pega os meninos lá na África, num pátio todo de terra batida, eles começando a louvar, coloca louvor na África, quando eles começam a cantar, o menino cantando na língua deles. Vou de coral, né, porque eles têm muitos vídeos. Na realidade eles não organizam. Não, mas eu falo porque tem muitos vídeos assim. Eles veem, um canta, o outro quer cantar. Não é esse negócio de ficar assim, canta que eu vou ver. Canta aí pra ver se eu animo. Não, esse canto é forte. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência do que me mandaram. E aí, pelo nome, talvez você ache. Quem manda muito pra mim isso aqui é o... Aqui, ó. Pode ser esse também. Vê se você coloca o barulho. O barulho, como se diz. Ó. Esse aqui, ó. Chama-se Descent Movimento. Do movimento Descend. O movimento Descend é mundial. Muito bom. Nossa, eu imagino na festa que não vai ser, hein, velho? De gente cantando. Não, cara, isso aqui... Tanto de gente, milhões de milhões e milhares Descendo. e milhares. Que o olho nem vai poder ver. Tá faltando o N, isso. ND. Não, junto. Descent. Isso, Descent Movement. Pode tirar essa parte da frente aí, por isso que você não tá achando. Tá. Aí, Paulão. Vai, tira, descendo. Aí, ó. Esse aí. Não apareceu eles não. Ó,
Ó, daqui a pouco você acha. África. Coloca África na frente. Aí. Montar um coral aqui, É. o povo vai sair correndo. Ah, que pena. Montar um coral aqui que o Pena que não pastor. achou. Digitivo. Olha, põe aqui, ó. Pode ser esse aí. Manda pra ele, ó. Põe esse aí. Esse aqui eu não sei se dá pra mandar aqui. Dá? Ele tem um WhatsApp ali. Mas põe aí, Tem. põe esse. Isso aqui. Só isso aí vai ser o. Ó. Só pra você ter uma noção. Isso. Aumenta o som, Paulinho! E eles são bem animados, eles. Tá vendo? Tem alguma coisa que aparece nessa história. Exemplo. Eu vejo que tem um tom lá atrás que não. Não, e é engraçado que realmente isso aí quando a gente pensa nesse coral aqui, né, de milhares e milhares de pessoas, vem isso na cabeça mesmo, porque não são, parece que vozes treinadas, né? São vozes de pessoas comuns, né? Ainda que tenha muita aflição, eu vou adorar. Mesmo que meu sofrimento, vou adorar e vou louvar. Ai, 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 ai. Realmente é muito bonito. Então, chegou a hora da gente voltar com essa visão do trono do capítulo 4, entrar no capítulo 5 com a consciência de que nós não somos capazes. Tá vendo o objetivo do Apocalipse? Isso aqui é evangelho puro, irmãos. Pegar o Apocalipse por causa dos vários símbolos que estão nele e começar a complicar, afasta as pessoas de uma das maiores revelações que o ser humano precisa ter nos dias de hoje. E diziam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e a ação de graças. Depois, verso 13. Eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Outro hino conhecido, né? Ao que está sentado no trono E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio,
pelos séculos dos séculos. Aí solta, meu irmão. Aí é foda. Poderoso Deus! Eita, Glória. Hoje o Poderoso Bom Deus! demais. Minha alma anseia por ti. Maravilha. Você tá doido. E os quatro Ele animais? tava injuriado semana passada, a gente tá... É. E na realidade, os motivos só pioraram. Mas aí Mas você você viu, achou que, louvar no meio da ué. dificuldade. E os quatro animais diziam amém. Amém. Ou seja, quem está na base de sustentação do trono, quem está no céu, olhou e falou assim: ah, amém. E os 24 anciãos prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia! Amém. Amém, glória a Deus. Então é um negócio assim, uma bomba. Tá vendo? bom. Até agora. É uma bomba boa. Agora, até agora, nós estamos no capítulo 5. Me explica aqui agora, numa boa, sinceramente, o que tem de complicado nisso aí? É igual você tava falando O agora. que tem de complicado? Não, peraí. Eu, é. Letícia, fala. Não, na verdade, eu acho que é uma visão geral isso mesmo, que as pessoas ficam criando tanta coisa em volta disso aqui e não vê o que verdadeiramente fala, porque tem alguns que a gente lê aqui que o próprio texto está dizendo que de Ele fato já explica, né? Ele O já próprio explica texto já, se e as explica. pessoas ficam, não, porque isso, e faz figuras e não sei o quê. Aí daí o povo fica viajando na maionese, porque o povo perece por falta de conhecimento, que também não vem pra palavra. Ah. E aí não vê a revelação. Aí fica com medo de fim do mundo, volta de Jesus, não sei o quê. Aí, em vez de ser uma esperança, vira medo. Né? Que Opa, isso aí. vira medo. Porque isso aqui é pura esperança pra nós que cremos em Jesus Cristo. Mas quem são os maiores fabricantes disso? Do medo? Desse Alarmar. medo aí. Quem são os maiores fabricantes? É quem tem esse livro na mão. Os religiosos. Os religiosos. os religiosos. Ou Faz seja, sentido. é pelo medo que se controla. É. É verdade. Você quer controlar alguém? Ponha essa pessoa em situação de medo, de medo. pânico. Você leva ela para onde? Exemplo clássico disso. Tem gente que não sabe explicar fenômenos como... Eu vejo pessoas perguntando, como é que pode um negócio desse? Nós estamos vivendo na Europa. O velho continente. A vida aqui, a civilização aqui, Antiga, né? Como é que chega agora, há 100 anos atrás, 90 anos atrás, chega um cara e consegue enfiar um monte de gente em campos de concentração, matar pessoas, como esse cara matou, conquistar o país inteiro. Eu estava vendo umas explicações sobre os países que passaram ilesos na Segunda Guerra Mundial, onde se exigia posicionamento, eles foram neutros. Por exemplo, a Suíça mantém essa, apesar que está no miolo dessa coisa. Uhum. Manteve. Que certamente sempre foi o banco. Você vai mexer no seu banco, você vai destruir o seu banco? Não vai, né? Portugal ficou neutro na história. Então, se você observar, como é que se explica os fenômenos acontecidos naquela época, os interesses, ok, tá, mas e as atrocidades? Como é que você explica as atrocidades de hoje? Como é que você explica? Não tem outra explicação. Tá aí, ó. Tá aí muito claro que o medo lançado produz esse tipo de coisa. E o que nós falamos sobre? O que nós falamos, por exemplo, em uma coisa muito combatida? Quando você vê uma pessoa que está agindo de forma violenta, o que nós já analisamos aqui várias vezes? É fruto do quê? Contei a história do Mike lá no bairro do Bronx, nos Estados Unidos. Até poucos dias atrás, qualquer vez, quem sabe a gente chama ele aí para participar com a gente online. Bronx, lugar, cara, da lei da sobrevivência. Sim. O cara se torna a referência, porque é de medo. Quanto mais medo, mais agressividade. Pode saber, o dia que você estiver muito nervosinho, no fundo você até com medo. Não, mas isso é verdade. Sente Vamos defesa, saber. né?
Não, mas isso Que você explica... Não, mas precisa você se... cria. Mas isso explica até, por exemplo, quem teve um lar conturbado quando criança e aí fica só na defensiva quando adulto, medo das Tempo pessoas inteiro. fazer, né? Com ela, tipo, Você imagina o viver pânico? da mesma forma que antes. O pânico que toma conta. Por isso que você não vai entender, por exemplo, um menino, uma criancinha que era franzino, pequenininho, e foi abusado de todas as formas enquanto criança. Aí mais tarde, ele pega um certo porte, músculos, e ele fica firme na sua estrutura. Ele começa a perceber, em um determinado momento, que ele pode se defender, e a maneira que ele tem que se defender é sendo violento. No braço. Aí você explica essas coisas. Ao mesmo tempo, que pode haver aqueles que já são grandes e que têm sobre eles o mesmo espírito do cavalo, o espírito do elefante. E não sabe, não tem ideia do poder que tem e se deixa acorrentar. Um cavalo, você põe um cabresto nele, ninguém segura um cavalo, não tem como segurar. Eles vão no ponto fraco dele para controlá-lo. Isso é tão forte que eu já vi um vídeo de uma mulher que ela chega, ela não passa o cabresto no cavalo, ela só passa a mão assim, finge que passou. E ele obedece. E anda com ela, na cabeça dele parece que ela pôs. Só que ela não colocou, ela só faz menção. Ela faz todo o gesto, aí ela fica sim, fingindo que tá segurando e chama ele e ele vai acompanhando ela porque na cabeça dele. De vez em quando você vê um cavalo, quando alguém passa por trás dele, ele dá uma rapidinho. Uma só que o nego voa longe. É verdade. Entendeu? Mas se o cavalo tá com trauma já. Exato. É reflexo, chama-se instinto. Né? Então, para mim, queridos, vocês tocaram aí uma boa coisa para fechar o capítulo 5 hoje. É isso, porque nós vamos ver aqui no capítulo 6 em diante os selos. Começa os selos. Nós vamos ver. Desvendar. Esse negócio aqui é maravilha. E se a gente continuar nessa linha, desmistificando essas coisas, trazendo isso para a realidade nossa, nós vamos muito bem. Agora, fechar com essa conclusão é muito precioso, viu? Medo. Nós precisamos fazer com que as pessoas percam o medo desse livro. E quem tem fabricado o medo precisa ser confrontado. É verdade. Porque no fundo ele quer controlar. É um tal de hoje em dia você vê isso demais. Olha, Deus está falando comigo isso, Deus está falando comigo aquilo outro. Para ver se você recua. Para se você muda, então você faz o que ele quer. Ou então aceita. Mas isso é bastante complicado, porque para algumas pessoas distinguir, igual você está falando, né? As pessoas usam isso e você pode perceber que é sempre para as pessoas que têm pouco conhecimento sobre a Bíblia. Por quê? Porque quando ela usa o nome de Deus, ela já traz, tipo assim, uma segurança, uma certeza tipo assim, que é também, verdade, né? A verdade. As pessoas fragilizadas, né? Aí a pessoa que não tá no conhecimento da palavra vai falar e vai obedecer. Tipo assim, mesmo às vezes achando que tá errado, ou assim, eu não achei que foi legal e tal, mas eu vou fazer, né? Porque foi Deus. Você entende? Por isso que às vezes as pessoas têm que ser confrontadas mesmo, e às vezes elas acham que você é muito direto ou não, mas você tem que falar para que ela própria acorde que não tá legal o que ela tem feito, da forma que ela tem agido. Então eu sou a favor de fale. Não gostou, não? Fale. A irmã já tá explicando aqui as atitudes dela. Não, mas tô mesmo. Não, mas isso serve pra mim, porque o dia que eu entendi que nem tudo que as pessoas falam, você tem que pôr todo a sua expectativa naquilo, você se liberta. Aquele ali à frente de qualquer coisa. De qualquer coisa. E eu aprendi isso com o pastor Jonathan. Você pira? Um dia que ele falando aqui, falando sobre aquela questão de às vezes a pessoa chega e fala coisas assim, não, Deus mostrou que vai acontecer, que vai fazer isso, aí de repente acontece o contrário, sabe?
Então, às vezes a gente coloca, igual você falou, põe a expectativa tanto naquilo e de repente não acontece, acaba se frustrando, acaba ficando triste. Mas isso é forte. É, meu irmão. Agora, tentemos identificar, não longe, não precisa ir de longe, o que a gente mesmo faz, o que a gente mesmo provoca quando a gente quer alguma coisa. Qual o método que a gente usa. Fala. Não, fala, mas qual o conteúdo da fala? É para provocar o que no outro, para você conseguir o seu terreno. É, tipo, você vai na dor do outro. Você tem que explorar alguma fragilidade. Como é que você desperta a fragilidade em alguém? É tão engraçado esse negócio, né? Porque o povo já sacou isso. Quem tem esse desejo de persuadir e tudo. Porque até nesses cursos simples aí que você envia, tipo, como crescer no Instagram, por exemplo, como vender tal coisa. Ah, você tem que ir na dor da pessoa. Você tem que gerar interesse nela, mas pela dor dela, tipo... Ah, por exemplo, a minha dor é que eu quero beber café todo dia, mas eu não tenho uma caneca. Então eu vou lá na dor e falo, então, e aquele café que você quer tomar todo dia de manhã e não tem como? Eu tenho a caneca perfeita pra você. Tipo, vai na fragilidade da pessoa. E aí, tipo, se for relacionado às coisas de Deus, é perigoso por conta disso. Não, é ruim porque pode levar a pessoa a procurar Deus por uma forma errada, não pelo que ele fez pela gente. Não, mas eu acho que se ela procurar por qualquer forma... Acaba que a pessoa vai pelo sentimento que ela tá ali naquele momento. Naquele momento ela tá triste. Ai, não, então nesse momento... Mas eu acho que aí isso não importa. Aí fica um trem superficial. Não, mas que eu acho venha, de qualquer jeito. Se ela for procurar... Sim, que se ela de qualquer jeito. Se ela de fato for procurar a Deus... E ela estiver em busca daquilo mesmo, a própria palavra, o próprio Deus vai gerar isso nela. Ela vai achar. Agora, o problema é ela não buscar a Deus, ela buscar em pessoas o que as pessoas dizem sobre aquilo que ela quer. Que é igual as profetadas, por exemplo. A pessoa não lê, a pessoa não faz isso, não busca. A pessoa vai lá dar uma profetada nela, ela agarra naquilo. Aí ela vai ser o cavalo. Que vai ser sempre guiado por alguém, não pela palavra de Deus. O problema não é ela procurar a Deus, a motivação não importa, porque Deus, ele transforma todas as coisas na mente da pessoa. O problema é buscar em outra pessoa. Mas posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo aqui? Quando Jesus chega em Mateus 24, e ele diz assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Como é que isso é usado na religião de uma forma geral? Ele diz assim, quando você vê a guerra aí, você fica esperto e tal. Tipo assim, causa um certo medo. Mas a conclusão daquela lista de coisas, inclusive essa de guerras e rumores de guerras, ele diz assim, não vos espanteis. O objetivo de Jesus em falar de coisas terríveis não era causar medo. Ele fala, não é nem começo. Era justamente para dizer, para que nós não tivéssemos medo, porque o medo paralisa. Né? E você vai observar que esse método, o guerrear, ele é o maior instrumentador do medo. Paulo chega a contestar em um determinado momento e diz assim, de onde vêm as guerras entre vós? Você foi Paulo? Acho que foi Paulo mesmo. De onde que vem isso? Não é dos vossos deleites, dos vossos prazeres? Você quer fazer, você quer a sua vontade. Então, qual que é o melhor ambiente para me impor a minha vontade? É num ambiente belicoso. Isso acontece nos esportes. Eu jogo futebol, por exemplo, e no futebol é assim, quando o cara quer, ele não tem futebol para te vencer. Aqui tá falando Thiago? Thiago. Desculpe, então não é Paulo. Cara, na hora que dá dúvida, pode procurar. Porque eu pesquisei pra gente ter certeza. Então o futebol é assim, o cara não tem futebol pra te vencer, ele estabelece uma guerra, não é mais o esporte. Ele já quer quebrar canela. Ele quer te arrebentar. E o que mais me interessa, nós estamos aí no meio do campeonato europeu, né, de seleções. Cara, a quantidade de choque que você vê, de opressão no outro.
Cara, eu já escutei, eu mesmo já vivenciei isso. Você nem entrou em campo, o cara já tá olhando pra você assim, te arrebentar, você tá... Se o Neymar escutar esse podcast, ele já tem a justificativa dele. Vai chegar, hein, Neymar? Vai chegar. É. Não, eu acho que também a gente é muito levado para algumas coisas, porque a gente só vê os choques em câmera lenta. E em câmera lenta parece que o cara tá fazendo o drama, né? Mas, infelizmente, as pancadas são grandes. Basta ver que teve gente que foi parar no hospital aí. Então... É forte. Mas é verdade mesmo. O medo paralisa e é o medo que distancia a gente de quando Deus. você vê, você já tá agarrado nele. Não, porque é 365 vezes, gente. Não tenha medo. Você gostou do 365? Não, eu achei interessante, é porque eu tava lendo, aí quando chegou nessa parte, porque assim, você não tem... Porque o que mais a gente lamenta, o que mais a gente tem medo de um monte de coisa. A gente tem medo do nosso futuro, tem medo do nosso presente, de coisas que podem acontecer na nossa vida. Tem gente que tem medo do passado. Tem gente que tem medo do passado e você gasta muito tempo realmente pensando nessas coisas, tipo assim, tentando bolar, sabe, coisas pra não dar errado e tal. E te para, porque você tá perdendo tempo ali, tá te parando. E é 365 vezes na Bíblia falando, não tenha medo. Sinal que todo dia você vai ter um Se medo diferente. Se tá tendo muito alerta nesse ponto, é porque... Se tem história, é porque alguma coisa... Alguma coisa tem aí, né? É isso, galerinha. Mais um capítulo. Aleluia. Com sucesso. E hoje tem poema, já que nós falamos aí, hoje tem. Opa! Eita, glória. Boa, hein? Aê. Pra quem tava Vai querendo o despedir poeminha, já tá no jeito. E pra você que ficou até agora, qual que é a frase, hein? Não temas. Não tenha medo. Não temas. Exatamente. O Senhor tá contigo 365 dias do ano, 24 horas por dia. Só basta você buscar ele. Aleluia. Então pra você 7 que... dias no céu. Pra gente saber 7 que... dias por semana. 31 dias por mês. No Pra ano você que bissexto, chega, 29 pra gente de saber fevereiro. que você chegou até aqui no final, então deixa aqui nos Não comentários temas. aqui, ó, pra gente. Não temas. A gente vai saber que você veio até o final com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso Mas tem canal outra se coisa, você é novo. Mas tem outra coisa que ficou também. Tem outra coisa que ficou pra mim, que foi a questão do louvor aí. Yeah. Seu louvor. Isso aí é muito, tem coisa presa. Se você quiser corinhos que você não conhece das antigas, você vai ver que ele tá bem mais antigo do que você achava. Dá uma olhadinha. Bem Né? antes de Cristo. E aí você pode continuar o texto seu. Não, mas sozinho. é só pedir pro pessoal se inscrever, né? Pra quem ainda não é inscrito, quem não tem uma pessoa aí que é do Brasil, tava acompanhando agorinha. E é isso. Seja um missionário digital, compartilha com uma pessoa pelo menos. Faz um print da tela aí, marca a CCA lá no Instagram se você for postar. A gente vai repostar. Sábado tem o culto da família, hein? Cultão top. Sábado, às 4h30 da tarde, tem o lançamento do livro da nossa amiga, da nossa irmã Raquel, Enquanto Espero. Você é convidado. Todos convidados. Você pode trazer sua família, todo mundo pode vir. Vai ser um culto de ação de graça junto com o lançamento. Às 7h30 da noite, temos o culto da família. E Santa Ceia, né? Que já é Santa Ceia. Já E estamos no no domingo, na APA de Amsterdã, teremos também a festa junina. Arraiá de Jesus. Era pra ser junina, agora virou julina, mas por conta do mau tempo aqui. Isso aqui é pra quem acha que a gente tá fazendo alguma festa pra agradar alguém que já não tá entre nós. Pois É mais pra comer os mi assado e Comunhão, comunhão, alegria. exatamente. Exatamente. Sejam bem-vindos e até quarta-feira que vem. Nesse mesmo canal, nessa mesma hora e os mesmos participantes. Nunca se Beijo, sabe. beijo. Nunca se sabe. É os mesmos. Roda, roda e nós estamos aqui. Amém. Pera. As guerras. A história é como um espiral, num vai e vem do bem e do mal. Vemos eventos voltar e partir, mesmo que alguns insistam em resistir. A história se repete e o povo
atua como marionete. Resta saber a favor de quem, se a favor do mal ou se a favor do bem. A voz das opiniões diversas se manifesta às pressas. Bem e mal são relativos, cada um tem suas causas e seus motivos. Sabemos, porém, que árvores dão seus frutos, e esses inequívocos e absolutos identificam quem são as árvores, se alimentam ou se trazem males. Não estamos falando de gosto ou preferência. Estamos falando de existência, pois tem fruto que se come, e quem come, logo some. Ah, o mal e o bem. Quem de fato pode dizer quem é quem? Na verdade, só mesmo quem experimenta, pois por vezes a história contada não se sustenta. É preciso chegar a uma conclusão se não quisermos ver o mal em repetição. É preciso agir a favor do bem, pois onde ele estiver, o mal não intervém. O bem e o mal não ocupam o mesmo espaço. Assim como num velório não cabe um palhaço, onde estiver um, o outro se ausenta. Há quem diga que não se sabe quem aguenta. Fato é que onde um estiver, o outro há de se ausentar. Não dá para conceber os dois no mesmo lugar. E quando os dois insistem em ficar, é sinal que o mal da guerra vai se instaurar. De novo, a história comprova que o ser humano parece gostar desta prosa. A humanidade chora, grita e berra, pois na sua existência pouco tempo se passou sem guerra. Se as guerras fazem parte do espiral da história e não podem ser apagadas da memória, elas vão inevitavelmente voltar e, como antes, não vão bater na porta, vão simplesmente entrar. Quem não quer ver o mal voltar, da prática do bem precisa se ocupar. Não pode se calar diante das tentativas que podem fazer das suas liberdades pérolas perdidas. Aqui vai um alerta. Vejo uma sombria porta aberta. Quando gente perece, a democracia se enfraquece. Quem convive sempre com a fraqueza, tenha certeza, uma hora será subjugado, vai sofrer e, por fim, poderá morrer. O dia que o povo morrer, a democracia deixará de ser. Quem ao povo mata, sua tirania constata. A guerra é a maior aposta dos tiranos. Foi seu maior investimento durante os anos. Por isso, se alguém quiser fazer guerra contra ti, põe o pingo no i. Diga aqui não. 365 vezes eu posso ouvir o meu Senhor dizer, diante dos meus dilemas, não temas. Não temas. Deus te abençoe.